A paz do Senhor para todos. Vamos dar prosseguimento na parte 8 do estudo da Palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Estamos no capítulo de número 9 e versículo de número 20 em diante, sobre o tema Noé planta uma vinha. Amém? Oremos. Altíssimo Deus, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, Pai querido, nós precisamos de Ti, Senhor. Usa, pois, de misericórdia conosco, pois nós sabemos que a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, que o Senhor alcance, Senhor, através deste vídeo, seja alcançado milhares de pessoas, se for da Tua vontade, aos quatro cantos da terra. Não só os Teus servos, mas também, Senhor, aqueles que ainda não Te aceitaram como único e suficiente Salvador, Jesus. Portanto, ó Deus, que o Senhor possa agir segundo a Sua vontade. Senhor, nós estamos aqui fazendo este estudo não para agradecer homem nenhum, porque nós não somos nada, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu sou dependente do Teu Espírito Santo. Eu me lembro de apóstolo Pedro, que era iletrado, e no entanto o Senhor deu tanta ousadia e sabedoria a ele para ensinar a Tua palavra, para apacentar o Teu povo, para conduzir o Teu povo até Cristo. Portanto, Senhor, não é diferente no dia de hoje. Tu és o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje da mesma forma e vai operar para sempre. Portanto, em nome de Jesus, somos dependentes de Ti, somos pequeninos, Senhor. Senhor, Tu ocultaste dos sábios esta palavra maravilhosa, essas revelações. Muitas delas o Senhor ocultou dos sábios, mas revelaste aos pequeninos, que somos nós, ó Deus, que somos dependentes do Teu Espírito. Muitas das vezes os homens entram na sua vaidade, no seu ego, acham que pelo fato de ter muitas faculdades, acham que estão em condições de conduzir homens à Tua presença. Mas isso não é verdade. Quem conduz o pecador a Cristo é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós somos apenas os semeadores, nós somos empregados, e o Senhor é o nosso patrão. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego minha vida e a vida de todo o povo nos quatro cantos da terra nas Tuas mãos. Entrego a minha família, meus filhos, netos, genros, nora, todos nas Tuas mãos. Meus irmãos carnais, meus irmãos de sangue e meus irmãos espirituais. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e entrego nas Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 20. Noé planta uma vinha. Aleluia. Perceberam que a primeira planta, Noé tinha muda de tudo quanto é planta, mas ele planta uma vinha. Oh, aleluia. Que me leva a meditar. Quando, na época da Páscoa, o Senhor Jesus manda que vá preparar lugar para a celebração da ceia do Senhor. E ele, ao invés de levar erva amarga, que era isso, a Páscoa, quando se comemorava, porque comemorava a libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão, Jesus leva pão e vinho. Aleluia. A exemplo de Noé, que a primeira coisa que ele planta é justamente uma vinha. Glória a Deus. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora.
Preste bem atenção. Cã, ao chegar em casa, Noé embebedou-se, do vinho, e estava dentro de casa. E ali, naturalmente, Noé deveria ter se esquecido por causa da bebida, e ele acabou ficando nu. Talvez tivesse tirado, ninguém pode dizer, afirmar que isso é verdade, mas talvez ele estivesse se preparando para tomar banho, mas como estava embriagado, ele caiu. E aí o filho Cã chega e avista o pai nu, e sai da casa, da tenda do próprio pai. Ao invés de guardar segredo, ele vai anunciar isso aos seus irmãos. Irmão, atente bem. Quando nós anunciamos, ou envergonhamos alguém, ou falamos da nudez de alguém, nós estamos envergonhando aquela pessoa. Isso não vem de Deus. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber ambos os seus irmãos fora. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Atente bem para isso. Hoje, você vê mãe e filho compartilhando das mesmas coisas, E muitas das filhas estão vendo a nudez da mãe. Isso é uma falta de respeito. Hoje, dirigem-se a mãe como amiga, companheira. Não há mais o respeito e o temor para com a mãe. E é justamente nisso é que está o pecado. Porque os dois filhos, um foi anunciar a vergonha do pai. Os dois outros vieram e não tiveram a ousadia de olhar a nudez do pai. Cada um pegou numa ponta da túnica, da roupa, e com o rosto virado para trás, dirigiu-se ao pai e cobriu o pai para não ver a nudez do pai, em respeito ao pai. Hoje as mães querem ser coleguinhas, os pais querem ser coleguinhas dos filhos, ao invés de corrigir. Hoje nós estamos defendendo a família e somos humilhados, criticados por defender a família, a moral da família, o respeito, o temor. Meus irmãos, quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Nós amamos nossos filhos e devemos amar, porque se não amarmos não temos Deus conosco. Nós devemos mostrar a nossa autoridade com os filhos, ensinarmos os nossos filhos a respeitar não só o pai e a mãe, mas também os mais velhos. No versículo 24, e despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizeram, e disse, presta atenção, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Mas antes de morrer, ele viu o pecado no menor. Ele viu que Satanás já tinha conseguido acesso ao filho menor. Pois o filho menor não teve o mesmo respeito que os outros. Então, dali adiante, já que ele
não tinha mais respeito, então Noé decretou uma maldição para que ele fosse sempre servo. Então atente bem como Satanás, na mente dos homens, alguns homens, ainda tinha influência. Apesar de Deus ter exterminado toda a carne e só ficou a família de Noé por servir a Deus, um integrante da família de Noé cedeu à tentação de Satanás. Quando cede-se à tentação de Satanás, não há mais respeito para com os pais. Então atente bem, quando você vê um filho seu dando ouvido ao mundo e desrespeitando pai e mãe, automaticamente ele deu ouvido a Satanás. Até muitos filhos crentes, filhos de crente, estão desobedecendo pais e mães, porque estão dando ouvido a Satanás. Eles não respeitam mais pai e mães, porque estão dando ouvido a Satanás. O Deus desse mundo continua tendo influência sobre a carne. Por isso é que lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e diante, está escrito, o apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O espírito é a parte de Deus, que quer que nós venhamos a nos santificar. É a parte de Deus, a semelhança, a santidade de Deus que está em nós. E a carne é justamente aqueles pensamentos que dão ouvidos a Satanás, que produz o pecado, todo tipo de pecado. Por isso é que devemos andar em espírito. Pais e mães, não queira ser moderninhos, como o mundo prega aí, ser amiguinhos e moderninhos dos seus filhos, pois Deus confiou nas suas mãos, como está em Eclesiastes, capítulo de número 12, ensina o teu filho no caminho que deva andar, e até que cresça não se desviará dele. Ensina a ser submisso a vocês e submisso às demais autoridades, e serão ótimos dona de casa e ótimos chefes de família. Aleluia. E começou Noé a ser lavador e plantou a vinha. No capítulo de número 10, os descendentes de Noé. Vamos ver a descendência? Preste atenção. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Magdal, Javã, e Tubal, e Mesaque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Aquenais, Rifate, Garma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuji, e Misraim, e Cute, e Canaã. E os filhos de Cute são Seba, e Avilá, e Saptá, e Ramá, e Sapteca. E os filhos de Ramá são Sabá, Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Cainé, na terra de Sinai. Percebeu? Quem esse poderoso que vai edificar a torre de Babel. Atente bem, preste bem atenção.
Desta mesma terra saiu ele a Síria e edificou a Nínive, e Reobote, e Calá, e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade, a cidade de Rezém, entre Nínive e Calá. E Misraim gerou a Ludim, e a Namim, e a Leabim, e a Naftturim, e a Patrussim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus. De Casluim é que saíram os filisteus, que nós, à frente, saberemos de todos esses povos, da onde saíram esses povos. E a Cafturim, e a Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gigazeus. Esses povos foi um terror para o povo de Deus. Perseguiram, fizeram guerra contra o povo de Deus. Entende bem? E ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Simeu, e ao Ervadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adma e Zeboim até Laza. Perceberam que os filhos descendentes do filho que foi amaldiçoado por Noé vai habitar em Sodoma e Gomorra. Então os irmãos atentem bem por que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou aos ouvidos e aos olhos do Senhor. Porque as mesmas práticas que os filhos de Caim praticavam, as mesmas atrocidades, os pecados, as imundícias, o homossexualismo, todo tipo de pecado, a prostituição, o adultério, olha como Satanás está tendo influência novamente, mas Satanás só atinge aqueles que foram amaldiçoados. Por isso que toda maldição sobre qualquer ser humano, ao aceitar Jesus, essa maldição é quebrada. Perdoe, irmãos. Qualquer maldição que passa de filho para filhos, ela é quebrada. Essa corrente maldita é quebrada quando a pessoa aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. Quer se livrar da maldição? Aceita a Cristo como único e suficiente Salvador. Esses são os filhos de Cã, segundo a sua família, segundo as suas línguas, em suas terras e nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Lafé. Os filhos de Sem são, quem são os filhos de Sem? Elão e Assur, Arfaxade, e Lute e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e U, Jéter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e a Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Modá, e a Selefe, e a Zar, e Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Azul, e a Dicá, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Vilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações.
Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididos as nações na terra depois do dilúvio. O capítulo 10 todo está falando sobre as gerações dos filhos de Noé. Toda a terra com a mesma língua. Nós vimos, né? Babel. O assessor prestou atenção? Babel. Eu vou adiantar para os irmãos algumas coisas aqui, para os irmãos entenderem sobre a Torre de Babel. Noé desce da arca e Noé não vai passeando pela terra, explorando a terra, não. Noé planta uma vinha ali próximo, da onde a arca pousou, e ali ele vai viver a vida dele ali. Mas Deus queria que o povo se espalhassem pela terra. Deus queria que o povo conquistasse a terra, fossem espalhados. Então, ele divide, Noé manda dividir as terras entre os filhos ali, e os filhos de Noé dividem as terras também com os seus filhos, e vão embora de geração em geração, geração em geração. Então observe bem que todos falavam o mesmo idioma, pois era de Noé, da família de Noé. Não existia outro idioma, era só o hebraico, o aramaico. Então, eles todos falavam a mesma língua e queriam ficar ali. Veja o porquê da confusão das línguas. Porque eles, como conversavam, falavam a mesma língua, tinham os mesmos planos, queriam continuar ali, a terra dessa imensa a ser explorada, que esse era o projeto de Deus, mas eles queriam ficar ali. Vamos ler? Capítulo 11. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, opa, vamos parar aqui, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha só, muitos pregam que Deus pune aí eles fazendo confusão de línguas, porque eles estavam querendo tocar o céu, querendo alcançar Deus. Não é isso, não é verdade. Eles fizeram uma torre e eles achavam que tinha condições de fazer uma torre que tocasse até o céu. Como hoje em dia fazem grandes prédios aí, imensos, o homem tem essa mania de querer fazer. Mas o fato não é esse que Deus fez a confusão de língua, não é por fato de tocar. Vamos ver, é porque, olha só, para que não seja espalhado sobre a face, do versículo 4, para que não seja espalhado sobre a face, parte B do versículo, para que não seja espalhado sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Percebeu? Deus disse: olha só, eles estão combinando entre si. Eles combinaram de fazer uma torre que até alcance o céu. Eles vão continuar edificando, construindo, porque eles não têm limite. Então o que Deus fez? Não, eles têm que se espalhar, eles têm que ir para as terras, dominar o mundo. Foi esse o projeto de Deus, desde o início. Fez esse mundo imenso para que nós dominássemos o mundo. Então Deus diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chama o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou
o Senhor sobre a face de toda a terra. Aleluia. Versículo 10. Irmãos, vocês perceberam que o mesmo Deus que fez a confusão de línguas para espalhar a terra, na pessoa de Jesus Cristo, falou para o povo, os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestido do poder. Jerusalém é uma cidade em que se comprava, os povos do mundo iam ali para comprar. Tudo que eles necessitavam tinha em Jerusalém. Jerusalém é um local onde se adquiria qualquer tipo de bem. Ali há povos de todos os idiomas. Então o Evangelho tinha que ser anunciado a todos os povos, já que Deus fez com que houvesse vários idiomas. Atende bem. E já que é Deus que havia feito isso, para que o Evangelho do Senhor fosse anunciado a todas as nações, todas as línguas, havia necessidade de uma interferência divina. Entenderam, irmãos? Por isso que quando lá em Atos dos Apóstolos desceu o Espírito Santo em língua repartida de fogo e eles foram batizados, todos os que ali estavam, que tinham vários idiomas, todos que na Torre de Babel receberam cada um idioma, confusão de línguas, todos ouviram falar de Jesus Cristo. Os discípulos, muitos deles que não tinham nem cultura, Pedro, que era iletrado, a palavra iletrado quer dizer que ele não sabia nem o que é A, E, I, O, U, estava pregando o Evangelho e chegava aos ouvidos de todos, e todos entendiam no seu próprio idioma, porque é o mesmo Deus que está aqui na Torre de Babel. O Espírito Santo é o próprio Deus, e o Espírito Santo fazia com que a mensagem salvadora do nome de Jesus Cristo, o Salvador, chegasse em cada idioma aos ouvidos daqueles que ali estavam em Jerusalém e que tinham saído das suas terras, das suas províncias, e foram ali para comemorar, farrear e fazer compras. Glórias a Deus. Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxades 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxades, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxades 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxades, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleque. E viveu Eber, depois que gerou a Peleque, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleque, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Seruque. E viveu Reu, depois que gerou a Seruque, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Seruque 30 anos e gerou a Naor. E viveu Seruque, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e Arã. Então já viu de onde saiu Abraão. Que aqui não é Abraão, é Abrão. E essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão e Naor e Arã. E Arã gerou Aló, sobrinho de Abrão.
Ló. E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo na terra dos seus nascimentos, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão, a Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sara. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai, e aliás não é Sara, é Sarai. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Vieram até Arã e habitaram ali. E foram todos os dias de terra 205 anos, e morreu Terá em Arã. Aleluias! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós já conhecemos Abraão, que ao se converter torna-se Abraão, recebe o nome de exaltação ao Senhor. Conhecemos Ló, seu sobrinho, da onde vieram. Amém, irmãos? Nós vamos terminar a palavra por aqui. No próximo, se Deus assim permitir, daremos início ao capítulo 12, onde Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para todos.